Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos, eu sou o Zaga e como vocês já sabem, toda primeira quinta-feira do mês às 11 horas da manhã a gente explica uma das grandes sagas ou grandes arcos dos quadrinhos e dessa vez eu vou explicar pra vocês o Cerco. Essa saga é a conclusão da era da Marvel conhecida como Reinado Sombrio, uma época em que Norman Osborn estava no comando de todas as equipes de heróis do planeta. O Reinado Sombrio teve início logo após o fim de Invasão Secreta, quando Osborn, por ter matado a Rainha dos Skrulls e encerrado a invasão, acaba virando líder da Hammer, agência substituta da SHIELD, e ganhando poder sobre os Vingadores, Thunderbolts e Iniciativa, um projeto que montou várias equipes de heróis para espalhar por todos os estados dos Estados Unidos. Na época, Norman também tinha adquirido poder sobre toda a tecnologia de Tony Stark, estava usando uma armadura e se auto-intitulando o Patriota de Ferro. No fim do Reinado Sombrio, chegamos ao arco conhecido como o Cerco. Nessa história, Loki manipula Norman para tentar uma invasão a Asgard, que na época era uma cidade flutuante acima dos campos de Broxton, em Oklahoma. A história desse arco começa com Volstagg, um dos 3 guerreiros de Asgard, cavalgando pelo interior dos Estados Unidos. Loki e Norman Osborn observam, e Loki conta que desde que Asgard tinha mudado para a Terra, Volstagg estava saindo atrás de aventuras. Apesar de ser um guerreiro poderoso, ele nem chegava perto de Thor. Loki diz que eles tinham combinado de causar um incidente para expulsar Asgard da Terra, e Norman pergunta se Volstagg seria um alvo que se encaixava nos objetivos deles. Em Chicago, bandidos eram perseguidos e trocavam tiros com a polícia. Volstagg aparece para conter os meliantes, enquanto Loki explica para Norman que Volstagg não conhecia a Terra, não sabia sobre a natureza animal dos homens e não tinha ideia do efeito que os poderes dele tinham quando usados contra mortais, mesmo que fossem usados em nome do bem e do que é justo. Ele não iria entender como as ações dele seriam percebidas e julgadas pelos humanos. Volstagg destrói o caminhão dos bandidos e causa uma explosão enorme. Os policiais se perguntam quem era aquele ser e um deles fala que era o super-herói mais gordo que ele já tinha visto. Volstagg tira um dos bandidos do carro, dizendo que ele estava causando alvoroço demais. Loki fala para Norman que se colocassem elementos extras na jornada de Volstagg, eles poderiam assegurar um desastre. Volstagg se vira para trás e repara em algo. O grupo de vilões conhecido como os alienígenas aparece no local e ataca Volstagg, enquanto descobrimos que Norman e Loki tinham entrado em contato com Parker Robbins, o Capuz, e solicitado que ele enviasse vilões poderosos para a missão, já que Norman não poderia usar os Thunderbolts ou a nova equipe dos Vingadores que era liderada por ele. Se usasse uma de suas equipes, os planos de Norman seriam descobertos. Um jogo de futebol americano entre Chicago Bears e Detroit Lions rolava por perto do local de batalha. Os ataques dos alienígenas eram poderosos e Volstagg se defende como pode, mas acaba desviando os golpes e acertando o estádio. O jogo estava com capacidade máxima de espectadores e abrigava mais de 60 mil torcedores. O estádio inteiro é destruído completamente, resultando em dezenas de milhares de pessoas inocentes mortas. Volstagg assiste em choque e os alienígenas fogem do local, deixando o Asgardiano para trás para levar a culpa, como Loki e Osborn tinham planejado. Os dois assistiam a tudo e Loki comenta que agora Norman tinha a prova que precisava para mostrar ao planeta todo que Asgard não tinha espaço na Terra. Os dois voltam para o escritório de Norman. Loki pergunta se Osborn estava pronto para a próxima etapa e Norman responde que sim. Loki deseja boa sorte e diz que a Vitória traria para os dois o poder que eles nasceram para empunhar. Victoria Hand, braço direito de Norman na liderança da Hammer, pergunta o que Norman queria que ela fizesse. Ele fala para ela ligar para o presidente dos Estados Unidos e avisar que eles tinham o incidente de Chicago sob controle. Norman fala para ela reunir os Vingadores e todos os membros da Iniciativa, porque eles iam invadir Asgard. Victoria tenta falar que existia todo um protocolo que Norman deveria seguir, mas Osborn pergunta se ela ia cooperar ou se ele teria que encontrar outra pessoa que cooperasse para colocar no lugar dela. Norman estudava o plano de ação e Ares, o deus grego da guerra, membro dos Vingadores Sombrios de Norman na época, fala que de jeito nenhum ele iria entrar em guerra contra os deuses de Asgard e faria de tudo para parar Norman se ele tentasse. Norman fala que Ares era o deus da guerra e que precisava da ajuda dele. Osborn continua dizendo que Thor não estava lá, Odin também não estava e ele tinha informações que provavam com certeza absoluta que era Loki, o deus da trapaça, quem estava no comando de Asgard. Ares fala que se Norman estiver mentindo, ele vai arrancar a cabeça dele com armadura e tudo. Na Torre dos Vingadores, Norman confronta os novos membros dos Vingadores Sombrios que se recusavam a batalhar contra a família de Thor. Os membros incluíam Robert Reynolds, o Sentinela, McGargan, ex-Escorpião e atualmente Homem-Aranha,
que usava o simbionte como traje, Lester, atualmente Gavião Arqueiro, que antigamente era o vilão conhecido como Mercenário, Carla Sofen, que na época atendia por Miss Marvel e antigamente era a Rocha Lunar, membro dos Thunderbolts, e Daken, o filho de Logan, que vestia os trajes de Wolverine naquela era dos quadrinhos. Aqueles vilões reformados estavam trabalhando para Norman Osborn na equipe dos Vingadores Sombrios como forma de pagar suas sentenças pelos crimes cometidos no passado. Norman fala que se eles atuarem nessa guerra específica, todos eles ficariam quites e as obrigações deles para com Norman seriam finalizadas. Eles poderiam continuar sendo membros da equipe se quisessem, mas se não, poderiam ir para casa com a sentença cumprida. Isso convence os membros de irem para a guerra. Em um hangar gigantesco, os Vingadores Sombrios e todos os membros da iniciativa, centenas e centenas de heróis e vilões reformados, se unem para ouvir um discurso motivacional de Ares. Ele diz que naquele dia todos ali eram guerreiros e seriam lembrados para toda a eternidade como guerreiros. Aquela guerra ia exigir o máximo de cada um deles, porque o adversário era poderoso, mas o mundo todo estaria assistindo e a história lembraria daquele dia. Na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos recebe uma ligação de Victoria Hand, contando o que Norman estava prestes a fazer. O presidente tenta impedir e fala para Victoria passar o telefone para Norman. Osborn não atende e Victoria continua falando com o presidente, que fala para ela mandar Norman parar com tudo aquilo imediatamente. Victoria ignora completamente as ordens do presidente, que fica furioso e fala que Osborn estava completamente fora de controle. Em Asgard, Loki acorda Balder, o Bravo, de um sono profundo. Balder era meio-irmão de Thor e na época era o rei de Asgard. Loki falava que precisavam do rei e que precisavam que ele juntasse as tropas imediatamente e montasse as defesas das entradas da cidade. Balder fala que Loki estava louco, mas Loki responde que as forças de Midgard estavam marchando na direção de Asgard e explica que os humanos estavam furiosos por causa das ações de Volstagg. Balder pergunta que tipo de jogo Loki estava jogando, mas Loki responde que se estivesse jogando deixaria que as forças de Midgard chegassem em Asgard sem avisar. Loki fala que tentou acalmar Norman Osborn e resolver a situação, mas a coisa estava feia. Balder fala que não imagina um exército de mortais que poderia ser uma ameaça para os Asgardianos. A pouco menos de 1 quilômetro dali, diversas vans começam a se aproximar. Um helicóptero sobrevoava a região quando os tripulantes percebem que a cidade de Asgard estava sendo atacada. O Sentinela atravessa as estruturas da cidade voando e iniciando o ataque. Na sequência, Norman Osborn aparece com a armadura do Patriota de Ferro liderando o segundo ataque, seguido pelos Vingadores Sombrios e membros da iniciativa que voavam usando planadores como os do Duende Verde e uma frota de caças, Quinjets e Helicarriers da Hammer. A guerra começa e Fandral, outro dos 3 guerreiros de Asgard, reconhece Ares e pergunta o que era aquela loucura. Ares fala que estava ali para impedir que os Asgardianos fizessem mais mal aos humanos daquele planeta. Balder fala que então os rumores eram verdadeiros e Ares tinha ficado louco igual o pai dele. McGargan fala que era melhor não mencionar o pai de Ares. TVs começam a cobertura da guerra com explosões enormes acontecendo em Asgard. Homem de Ferro estava escondido em tratamento perto de Asgard, sendo monitorado pelo Dr. Donald Blake e por Maria Hill. Hill achava que Osborn tinha encontrado Tony e estava lá para capturar o Homem de Ferro, mas Blake diz que não era isso. Osborn estava atacando Asgard. Donald Blake fala para Maria Hill tirar Tony dali o mais rápido e mais silenciosamente possível. Se Tony resistir, ela teria que levá-lo à força. O Dr. Donald Blake então pega um cajado e Hill pergunta o que ele faria e fala que ele ia precisar de um graveto maior. Donald Blake sai do esconderijo e pula no meio dos caças. Ele pede para o pai dele guiá-lo e um raio enorme cai na região. Os Vingadores Sombrios reparam e Norman manda eles se posicionarem. Thor aparece na batalha e Miss Marvel fala que achou que Osborn tinha dito que Thor não estaria ali. Norman fala para ela não se preocupar e continuar batalhando, mas ela responde que aquilo era realmente preocupante. Thor chegava perto, pronto para atacar, quando uma luz leva ele para longe. O Sentinela tinha atacado Thor voando para tirar o Deus do Trovão de perto da briga. Os dois caem em um campo aberto, um gramado perto da cidade de Asgard. Thor se levanta e acerta o Sentinela com um golpe fortíssimo usando Mjolnir e arremessando Robert Reynolds para longe. Thor pergunta que loucura era aquela quando Norman Osborn aparece acompanhado de alguns dos membros mais poderosos dos Vingadores e da iniciativa, mandando acertar em Thor com todas as forças sem deixar ele se levantar. O ataque dos vilões gera uma explosão absurda e de longe um repórter e um câmera que filmavam tudo percebem que os vilões iam acabar matando Thor se as coisas continuassem
continuassem como estavam. Thor levanta enfraquecido e fala que era muito atrevimento de Norman Osborn. O Patriota de Ferro fala que ele era mesmo atrevido e começa a atacar Thor. A TV transmitia a luta e mostrava os vilões espancando Thor enquanto ele ainda estava caído. A situação era desesperadora. Uma figura misteriosa assistia tudo pela TV. Na última página do primeiro capítulo, vemos que essa figura misteriosa era o recém-ressuscitado Capitão América, que tinha morrido pouco depois da Primeira Guerra Civil dos quadrinhos. Steve Rogers estava de volta e furioso. No começo do capítulo 2, a batalha literalmente pegava fogo. Ares e Balder se enfrentavam e o deus grego da guerra diz que não tinha prazer nenhum no que estava fazendo, mas foi o rei de Asgard que causou tudo aquilo. Balder fala para Ares se explicar e o grego comenta que Balder tinha deixado Thor ser exilado e Loki assumir o trono de Asgard. Ares pergunta se o Asgardiano realmente acreditava que eles iam ficar sentados sem fazer nada a respeito. Balder diz que apenas uma pequena parte do que Ares disse era verdade e que eles não tinham o direito de fazer o que estavam fazendo. Heimdall, ferido, se aproxima e fala que Ares estava equivocado. Ares fala que não permitiriam que a loucura reinasse e que Asgard não pertencia ao planeta Terra. Heimdall responde que quem sentava no trono de Asgard era o próprio Balder, não Loki. Ares fica assustado com a fala do poderoso Heimdall. Completamente ensanguentado e ferido, Heimdall fala que Ares sabia que ele podia enxergar tudo. O Asgardiano continua e diz que ao invés de proteger o povo de Asgard da loucura de Loki, Ares tinha levado a loucura de Loki até lá. Heimdall pede para Ares ouvi-lo, como Zeus, o pai de Ares, também já tinha ouvido no passado e promete que estava dizendo a verdade. Ares fica furioso e percebe que tinha sido manipulado por Osborn. Thor estava completamente derrotado e Norman Osborn fala que o Deus do Trovão estava preso por traição ao governo americano. Osborn também fala que Asgard estava agora sob a jurisdição dele. A TV continuava reportando os acontecimentos e o repórter fala que Thor tinha sido derrotado e ele não conseguia nem descobrir se o Deus do Trovão ainda estava vivo ou se tinha morrido. Osborn fala que quer Thor sob custódia imediatamente, mas de repente ele acaba sendo atingido por um míssil. Maria Hill aparece no campo de batalha, de carona na caçamba de uma caminhonete com uma bazuca atirando mísseis nos vilões que tinham derrubado Thor. Hill fala para Jason, o civil que pilotava a caminhonete, colocar Thor na caçamba. O rapaz puxa Thor e reclama que ele era pesado. Enquanto isso, o repórter anuncia que a ex-comandante da SHIELD, Maria Hill, tinha entrado na zona de batalha. Hill agora usava uma metralhadora e tentava de todas as maneiras atacar os vilões. Raio-X, um dos vilões do grupo dos alienígenas, estava prestes a atacar Hill pelas costas quando Thor se levanta e manda ele voando com um golpe do Mjolnir na direção de Miss Marvel, derrubando os dois vilões de uma vez. Thor cai mais uma vez e Hill pergunta se ele poderia voar. Thor diz que naquele momento não conseguiria. Hill pede para Jason levar Thor até a caminhonete e os três fogem da região da guerra. Em um esconderijo dos Vingadores no Brooklyn, Capitão América diz que Thor tinha sido derrubado, mas ainda não estava derrotado. Steve Rogers diz que sabia que tinha ficado ausente por muito tempo, mas estava de volta e não podia aceitar o que estava acontecendo. Ele fala que Norman era um louco e não importava quem colocou ele no poder ou como ele conseguiu esse poder, era a hora dos Vingadores se levantarem e tomarem o poder de volta. Ele fala que os aliados e amigos deles estavam sendo atacados e alguns até estavam morrendo. Era hora de fazer algo a respeito. Steve Rogers estava falando com todos os membros dos Vingadores, Jovens Vingadores e Guerreiros Secretos de Nick Fury, incluindo o próprio Fury e o outro Capitão América, Bucky Barnes, que tinha assumido o manto enquanto Steve estava morto. Em Asgard, Osborn se pergunta o que Maria Hill estava fazendo por lá. Carla Sofen, a Miss Marvel, fala que seguiria ela com prazer, mas Osborn fala para ela ficar ali. Ele mandaria a Daken, o Wolverine, para farejá-la. Ares ataca Osborn com tudo, falando que Norman tinha mentido, colocado ele em guerra contra os irmãos de Asgard e que ele tinha avisado o que faria com Norman se tudo aquilo fosse mentira. Ares continua falando que vai arrancar a cabeça de Norman. Osborn fala que era uma pena e que admirava o deus da guerra. O Sentinela aparece golpeando Ares e mandando ele para longe. Ares se levanta e encara Robert. O grego diz que esperava mais do Sentinela e achava que eles dois eram amigos. Robert Reynolds se coloca em posição de batalha e Ares admite que achar que eles eram amigos tinha sido um erro. Sentinela pega Ares pelo pescoço, com os olhos brilhando de raiva, um indício de que o vácuo, lado maligno de Robert, estava assumindo o controle pouco a pouco.
Ares até consegue acertar um golpe nas costelas do Sentinela com o machado, mas Robert era o ser mais poderoso do universo e manda Ares voando pra longe. Depois o Sentinela vai voando com velocidade absurda na direção de Ares e os dois colidem com as estruturas de Asgard. Balder assiste a batalha entre os dois e fala que aquilo era loucura. Sentinela estava de pé no meio dos escombros de Asgard quando Ares aparece por trás para atacá-lo com um machado. Robert dá uma cotovelada no nariz de Ares, que tinha perdido o capacete durante a luta, e pega ele pelo pescoço de novo. Miss Marvel pergunta o que diabos o Sentinela ia fazer. Robert simplesmente rasga Ares no meio, para desespero de todos que viam aquela cena horripilante. Os órgãos de Ares se espalham pelo chão de Asgard e Sentinela fica imóvel, segurando o braço do deus da guerra, que era tudo o que tinha restado dele. Enquanto isso, os Vingadores se preparavam para entrar na batalha. O Nick Fury tinha uma nave da SHIELD no esconderijo que ele tinha esquecido de devolver quando tiraram ele do comando. Bucky fala para Capitão América pegar o escudo de volta, que Steve precisava voltar a ser o símbolo que foi um dia, enquanto Bucky ia usar uma arma que era mais o estilo dele. Jarvis entrega uma maleta misteriosa para o Capitão América e fala que Tony estava por perto da batalha. Jarvis pede para Steve ajudar Tony também, se possível. Alex, o filho de Ares, estava furioso porque Nick Fury não queria deixá-lo ir para a batalha. Fury fala que ele ficaria ali porque aquilo era uma guerra e Alex tinha apenas 10 anos. Nick não ia permitir que o moleque fosse batalhar contra seres imortais e contra o próprio pai dele. Alex tenta usar seus poderes de indução de medo para convencer Fury a deixar ele ir, mas Fury fala que os poderes de Alex não iam funcionar contra ele. Fury já tinha visto tudo o que existia para ser visto no mundo e não tinha nada que os poderes de Alex pudessem mostrar para ele que o deixariam assustado. Dentro da nave, o Icano pergunta se a nave chegaria a tempo em Oklahoma, porque eram horas de voo até lá, saindo de Nova York. Fury fala que aquilo não era a minivan da mãe dele e manda Daisy Johnson acelerar. A nave acelera com tudo e os heróis se seguram firme. Ao mesmo tempo, Daken usava o olfato para tentar achar Thor e Maria Hill enquanto se comunicava com Osborn. Daken fala que aquilo era como procurar agulha em um palheiro, mas estava perto. Osborn fala para Victoria Hand declarar lei marcial na cidade inteira que não era para ninguém sair de casa. Daken sente o cheiro de algo. Os agentes da Hammer dizem que encontraram Thor e Daken avança. Osborn, de longe, avista um raio poderoso e tenta contato com Daken. Daken tinha literalmente fritado com o golpe de Thor e estava agonizando no chão. Thor diz que jamais ia fugir de Osborn ou dos minions dele. Ele não ia se esconder. Thor estava pronto para defender Asgard, o povo dele, até o último suspiro. Norman fala para o Sentinela ir até a cidade cuidar de Thor, mas o treinador fala para Osborn que era melhor ele se virar para trás. Uma sombra enorme encobre Norman e ele se vira. Quando ele olha para cima, vemos no reflexo da armadura dele que ele estava prestes a ser atingido pelo escudo do Capitão América. Assim termina o capítulo 2. O capítulo 3 começa com o presidente dos Estados Unidos se reunindo com o Conselho de Segurança Nacional. O secretário de Segurança diz que tinham informações que diziam que Norman tinha convocado todos os heróis da iniciativa para uma ofensiva contra Asgard. O presidente tinha falado para Norman não fazer isso e pergunta aos outros membros da reunião o que deveriam fazer naquela situação. Um deles diz que em situações como essas, normalmente eles ligavam para Norman Osborn e falavam para ele chamar os Vingadores. Eles decidem mobilizar todas as forças militares disponíveis no país, mandar para Oklahoma com o objetivo de prender Osborn e seus aliados por traição e torcer por um milagre. Um dos membros da reunião fala que tinham recebido uma nova informação. O Capitão América tinha chegado no local de batalha e tinha levado amigos. Os Vingadores, Jovens Vingadores e Guerreiros Secretos aparecem. O escudo do Capitão América acerta o capacete de Osborn, que cai no chão, enquanto Steve Rogers grita o famoso bordão Vingadores Avante. Nick Fury manda os Guerreiros Secretos irem para o chão e ajudarem o povo de Asgard. Capitão América e os Vingadores iam cuidar dos Vingadores Sombrios e dos principais aliados de Osborn. Maria Hill e Thor estavam na cidade ao lado da guerra e Thor celebra a chegada do Capitão América e dos outros heróis. De repente, um clarão toma conta do local e o Sentinela aparece na frente dele, cada vez mais próximo de se tornar o vácuo por completo.
com os olhos pretos e com um brilho vermelho. Robert pergunta quantos deuses ele teria que matar naquele dia. Thor avança e ataca o Sentinela com toda a força possível, mas ele praticamente não sente nada para espanto do Deus do Trovão. A batalha em Asgard continuava com tudo e o treinador fala pro Capitão América que estava há muito tempo esperando por uma revanche. Osborn, caído, manda uma mensagem perguntando se a próxima etapa do plano estava pronta, porque precisavam colocar em ação imediatamente. Ronin olha pra cima e não gosta absolutamente nada do que estava vendo. A Gangue do Capuz, composta por um número gigantesco de vilões, aparece para ajudar Norman na batalha. Entre os vilões estavam o próprio Capuz, a Madame Máscara, os 4 membros da Gangue da Demolição e muitos outros. Na cidade, Maria Hill se escondia e monitorava Tony Stark quando Celery passa correndo por Thor e Sentinela, que batalhavam do lado de fora. Tommy Shepard estava carregando a maleta que Jarvis tinha dado para o Capitão América. Maria Hill tenta acordar Tony Stark e fala que realmente precisava que ele se levantasse. Hill ouve um barulho, se vira para trás e atira. Tommy usa a maleta para se proteger e fala que era um dos jovens Vingadores e tinha sido enviado pelo próprio Capitão América para encontrar Maria Hill e entregar aquela maleta para Tony Stark. Hill continua apontando a arma para Tony, mas Stark se levanta e fala que estava tudo bem. A batalha continuava frenética em Asgard e o Conselho de Segurança monitorava. As forças militares tinham chegado no local, mas o presidente fala para não atacarem porque não queria correr o risco de ferirem o Capitão América e os heróis que estavam lutando bravamente por todos eles. Osborn era o culpado e ele que tinha que pagar. O presidente fala para deixarem a batalha com os Vingadores, que eles tinham outras maneiras de ajudar. A primeira ordem era derrubar a Hammer. As forças militares americanas atacam com força total as naves da Hammer, que começam a despencar pelo céu. Victoria Hand fala no sistema de comunicação para todos abandonarem as naves. Ao mesmo tempo, Thor falava para o Sentinela que ele tinha escolhido o mestre errado e o campo de batalha errado. Por isso, o Deus do Trovão teria que atacá-lo com toda a força possível. Uma tempestade de raios enorme toma conta do lugar e Thor avança, mas ele para imediatamente assustado. O vácuo cada vez mais ia assumindo o controle de Robert. O Patriota de Ferro ataca Steve Rogers e fala que ele estava preso. Capitão América fala que a situação era engraçada porque ele estava prestes a dizer a mesma coisa para Osborn. Norman fala que todos eles estavam presos e iam fritar na cadeia por traição. Osborn acaba acertando Carol Danvers com uma rajada de energia, mas Steve consegue avançar e acertar um golpe com o escudo nele. A inteligência artificial da armadura avisa Norman que os escudos não estavam funcionando e a interface tinha sido corrompida. Uma voz misteriosa avisa Osborn que tinha sido ele quem corrompeu a armadura. Homem de Ferro aparece e diz que estava desativando completamente a armadura que Osborn tinha roubado dele. Ele pergunta se Norman tinha algo a dizer antes do Capitão América arrebentar ele. A armadura começa a falhar e Osborn tenta contato com Victoria Hand, mas sem sucesso. Ele cai no chão e fala para o Sentinela acabar com tudo ali e não deixar os heróis vencerem. Sentinela ouve as ordens de Osborn e sai voando para desespero de Thor. Robert Reynolds voa com tudo na direção de Asgard e Thor assiste chocado. Sentinela atravessa as estruturas de Asgard e destrói absolutamente toda a cidade. Uma explosão enorme toma conta do lugar e tudo começa a desmoronar. Thor se ajoelha e pede perdão para Odin. Enquanto isso, Capitão América e Luke Cage aparecem na frente de Norman Osborn dando ordem de prisão pro vilão. A armadura começa a se desprender de Norman quando os outros Vingadores chegam no local. Osborn estava totalmente transformado no Duende Verde e grita para os heróis dizendo que eles não tinham ideia do que tinham acabado de fazer. A câmera de TV captura a cena e vemos os X-Men, o Quarteto Fantástico, assistindo tudo. Os Vingadores Sombrios reparam que a verdadeira natureza de Osborn tinha se revelado e percebem que era a hora de dar o fora dali. Osborn seguia falando que eles não tinham ideia do que tinham feito. Homem-Aranha dá um socão na cara de Osborn e manda ele calar a boca. Osborn cai no chão e começa a falar que era o único que conseguia controlar ele. Thor pergunta que loucura era essa que Norman estava falando e pergunta onde estava Loki. Osborn fala que Loki estava morto. Todos estavam mortos. Ele ia matar todos que estavam ali. Mais uma vez, Norman repete que era o único que conseguiria parar ele. O Duende Verde continua dizendo que era o único que sabia o que ele era e quão poderoso ele era. Ele diz
diz que estava tentando salvar todos eles e que eles não tinham ideia do que tinham feito. Norman aponta para o céu dizendo que era aquilo que ele estava tentando evitar e os heróis se viram para olhar o que estava acontecendo. O vácuo tinha tomado o controle total de Robert e estava pronto para destruir tudo e todos ali. Esse é o fim do terceiro capítulo da saga. E chegamos no último capítulo do Cerco de Asgard. Para começar essa história, vemos os heróis tentando se proteger do ataque do vácuo. Ele simplesmente levanta uma das mãos e todos os heróis saem voando. Loki rezava para Odin e dizia para o pai de todos por favor acreditar que ele não tinha a intenção de que tudo aquilo acontecesse. Ajoelhado, ele diz que Asgard caiu como se o próprio Ragnarok tivesse tomado conta do reino. Asgard não existia mais e a culpa era dele próprio. Loki tinha gerado aquele conflito não para destruir Asgard, mas para salvar o povo de lá. Ele queria governar de maneira grandiosa e verdadeira, como Odin tinha feito no passado. Ele não tinha conseguido enxergar que aquilo fugiria tanto do controle e que aquele monstro tinha tanto poder. E enquanto Loki rezava, os heróis, os vilões, todos os que estavam presentes faziam o possível para resistir, mas muitos já tinham caído perante os poderes do vácuo. O Capuz tinha o controle das pedras Norn na época, artefatos místicos poderosíssimos que tinham sido dados a ele pelo próprio Loki. O deus da trapaça implora para Odin permitir que ele empunhasse as pedras novamente para salvar Asgard. Ele tinha o objetivo de mandar os poderes místicos dessas pedras para os mortais que lutavam contra o vácuo para que eles pudessem defender a honra de Asgard. Os Vingadores se levantam envolvidos por uma aura mística e Homem de Ferro pergunta se todos eles também estavam sentindo aquilo. Capitão América diz que tinham ganhado uma segunda chance e Thor diz que era só isso que ele precisava. Thor arremessa o Mjolnir na direção do vácuo e consegue ferir a criatura. Homem de Ferro voa e se aproxima do monstro, dizendo para os Vingadores atingirem o vácuo de todas as maneiras possíveis. O escudo do Capitão América também atravessa o monstro, causando danos. Os guerreiros secretos também estavam adquirindo novos poderes e se levantando. Eles se perguntam se iam ficar com esses poderes novos quando a batalha acabasse, mas Daisy fala para só se preocuparem com aquele momento, depois eles pensariam no resto. Capuz estava indignado e ele fala para os outros membros da gangue que Loki tinha tirado aquele poder extra que eles tinham e dado para os heróis. Madame Máscara então fala para eles fugirem dali. Vácuo fala que aquilo era errado, que era um truque e que os heróis não estavam sendo justos. Thor fala que ele tinha destruído Asgard e ia sentir todo o poder dele, do pai dele e do avô dele de uma vez só. Thor conjura o maior raio já visto para atacar o demônio. E o Homem-Aranha fala que em teoria era para aquilo já ter resolvido a situação, mas não era o caso. Vácuo fala de novo que esses poderes novos eram um truque, que eram trapaça. Loki estava segurando as pedras e Thor percebe que era o irmão quem estava fazendo tudo aquilo. Loki fala que o Vácuo vai pagar pelo que ele fez, então ele ergue as rochas e ataca. Vácuo fala que não ia aceitar pedras mágicas na briga e começa a puxar Loki. Thor e Homem de Ferro voam para tentar salvar o Loki, mas era tarde demais. As últimas palavras do deus da trapaça são um pedido de desculpas para Thor. Loki explode nos céus e Thor assiste desesperado. As pedras também explodem junto com Loki e os heróis acabam perdendo totalmente o poder extra que tinham acabado de ganhar. Vácuo continua atacando e Thor ameaça ele, dizendo que ninguém poderia atacar a casa de Odin. Mais uma vez, Thor avança com o Mjolnir e solta raios na direção do monstro. Enquanto isso, o Duende Verde tentava fugir, mas ele dá de cara com o escudo do Capitão América. Steve pega Norman pela camiseta e pergunta como ele controlava o Vácuo. Duende Verde fala que controlava ele na base da simpatia e explica que Vácuo era o anjo da morte. Capitão América fala que se Norman quiser respirar ar fresco novamente um dia na vida dele, ele vai ter que contar imediatamente como parar aquele monstro. Novamente, Norman fala que é impossível, ele era o anjo da morte. Homem de Ferro e Miss Marvel voam na direção de Thor e Tony Stark pede pro Deus do Trovão tentar levar o Vácuo na direção dos campos, longe da cidade. O Homem de Ferro hackeia o sistema do Helicarrier e pergunta se tinha alguém a bordo ainda. Victoria Hand fala que a evacuação estava acontecendo e Tony fala que ela tinha 10 segundos para dar o fora dali. Victoria fica preocupada e pergunta o que ia acontecer em 10 segundos. O Homem de Ferro diz que estava transformando o Helicarrier em uma bala. Victoria dá o fora da nave correndo e Tony manda a nave a toda velocidade na direção do Vácuo, causando uma explosão absurda. Perto dali, Capitão América usa o escudo para se proteger da explosão. Um clarão estava tomando conta de toda a cidade. Osborn aproveita a distração de Cap, que estava de costas, e acerta um soco na nuca do herói. Duende Verde sai correndo enquanto Steve se levanta, mas Volstagg chega para interromper a fuga do vilão
explosão e diz que todos ali iam responder pelos pecados cometidos naquele dia. Tony e Thor analisam a cratera que se formou no local da explosão e o Homem de Ferro fala que não tinha sido nada mal para uma armadura antiga. Tony pergunta para Thor se ele estava bem e o Asgardiano responde que não estava. Os Vingadores andam na direção da cratera e encontram Robert Reynolds, que pergunta se foi ele quem causou tudo aquilo. O Homem de Ferro fala que tinha sido ele sim. Robert implora para os heróis matarem ele, mas Thor fala que não. Robert chora e implora mais uma vez. O Deus do Trovão diz que Robert Reynolds teria que viver para pagar por seus crimes. Ele teria que viver para cumprir sentença pela morte de Loki, destruição de Asgard e traição de tudo o que os Vingadores representavam. Os olhos de Robert ficam pretos novamente e ele fala que Thor não estava ouvindo. Robert, mesmo enfraquecido, se transforma no vácuo de novo e berra para os heróis matarem ele. A maioria dos Vingadores sai voando com a energia da transformação e os tentáculos do vácuo agarram Thor e o Patriota. Thor usa o Mjolnir para atacar e conjurar uma quantidade incrível de raios. Robert morre queimado pelos raios e os Vingadores lamentam, mas Tony diz que infelizmente aquilo precisava ser feito. Thor usa a própria capa para embrulhar os restos mortais de Robert. Ao mesmo tempo, a torre de observação do Sentinela, que ficava no topo da Torre dos Vingadores, desaparece. Thor sai voando e diz que voltaria logo. Ele leva os restos mortais de Robert para o espaço e arremessa ele no sol. Enquanto isso, Nick Fury e os Vingadores prendiam todos os envolvidos que ainda estavam ali. Fury fala que eles eram criminosos de guerra e se fizessem qualquer movimento ele ia atirar sem pensar. Victoria Hand fala que serviu o país da mesma maneira que todos ali, e o Homem-Aranha fala pra ela que às vezes era melhor saber a hora de ficar em silêncio. O Capitão América aparece puxando o Duende Verde pela camiseta e arrastando ele até os outros heróis. Ele fala que queria que Fury prometesse que Norman pagaria pelos crimes dele na corte americana e na cadeia. Steve Rogers também começa a tirar o uniforme e entrega o escudo pra Bucky, dizendo que o mundo só precisava de um Capitão América. Bucky então pergunta o que Steve faria. Um tempo depois, Steve Rogers se reúne com o presidente na Casa Branca. O presidente diz que eles já tinham visto o mundo pelo olhar de Nick Fury, de Tony Stark e infelizmente pelo olhar de Norman Osborn. Agora ele estava pedindo para o capitão atender ao chamado. O presidente continua dizendo que Norman e os Vingadores Sombrios seriam colocados em julgamento, Hammer seria completamente desativada e eles já tinham começado os tratados de paz com Asgard. O presidente diz que o mundo precisava de Steve Rogers naquele momento, talvez mais até do que quando ele se tornou super soldado na Segunda Guerra Mundial. Steve responde que aceita servir o presidente, mas que só se ele puder fazer as coisas do jeito dele. A primeira coisa que ele faz é acabar com o acordo de registro de super-heróis que estava em vigor há anos, desde a Primeira Guerra Civil dos quadrinhos. Letreiros na Times Square anunciam que Steve Rogers estava tomando o lugar de Norman Osborn como o líder de todas as equipes de heróis. O povo se pergunta quem seriam os novos Vingadores dessa vez. Na cobertura da Torre dos Vingadores, diversos heróis, incluindo membros dos Vingadores, Jovens Vingadores e Quarteto Fantástico, se reuniam em uma festança. Homem-Aranha se pergunta se aquela festa era uma armadilha e o Wolverine diz que só estava lá por causa da cerveja grátis. Tony Stark começa um discurso agradecendo a presença de todos e dizendo que aquela reunião já deveria ter acontecido há muito tempo. Ele disse que o governo foi gentil ao devolver a torre e os equipamentos para ele e agora todos os heróis que ali estavam tinham que descobrir qual era o lugar deles nesse novo mundo. Tony fala que eles tinham que se sentar e conversar, mas algo chama a atenção dele e ele olha para cima. Thor, Heimdall, Sif, Baldur e os 3 guerreiros de Asgard, Volstagg, Fandral e Hogun chegam no local da festa. Thor diz que em todas as aventuras que tiveram juntos ele nunca se sentiu tão grato pelos atos de bravura dos heróis como naquele dia, quando ajudaram a proteger Asgard e o povo de lá. Ele diz que os Asgardianos tinham muito trabalho a fazer para descobrir qual era o lugar de Asgard dentro dos 9 reinos, mas queria deixar claro que os heróis da Terra tinham a gratidão eterna dos Asgardianos. Thor fala para eles que, como um símbolo de toda essa gratidão, eles tinham um presente para os heróis. O Deus do Trovão pede para Heimdall fazer algo e o cajado de Heimdall começa a brilhar. Um arco-íris toma conta do local e Homem-Aranha, Tocha Humana e Carol Danvers olham impressionados
pressionados para algo. Heimdall tinha erguido uma torre asgardiana dourada no topo da Torre dos Vingadores. Thor diz que de agora em diante o universo inteiro saberia que Asgard e a Terra eram aliados e qualquer raça que mexer com um deles vai se ver com os dois. Thor também diz que se os Vingadores o chamarem de volta, ele se juntará à equipe sem a menor dúvida. Steve Rogers diz que era bom saber, porque ele precisaria de todos os heróis para o que aconteceria depois. A saga termina com a imagem de Steve Rogers, Tony Stark, Thor, Homem-Aranha, Wolverine, Luke Cage, Miss Marvel, a Carol Danvers e Capitão América, o Bucky Barnes, preparados para o futuro. E agora é a hora de algumas curiosidades sobre a saga. Uma curiosidade interessante é que a Marvel também publicou uma edição de What If sobre o cerco. E se Norman Osborn ganhasse o cerco de Asgard? Nessa edição, Ares cede a sua intuição antes da batalha, atacando Osborn em seu próprio escritório depois de perceber que Osborn mentiu para ele. O Sentinela assassina Ares no local, permitindo que ele descanse entre as batalhas e vá para a guerra totalmente energizado. Isso o leva a matar Thor e Capitão América. A maioria dos heróis presentes são posteriormente abatidos pelos Vingadores Sombrios. Com os heróis e deuses derrotados, o vácuo consome a Terra inteira, já que não existia ninguém para enfrentá-lo. Outra curiosidade bacana é que, paralelamente ao arco principal que contamos nesse vídeo, diversos outros quadrinhos foram lançados contando outras coisas que estavam acontecendo durante a batalha. Um desses quadrinhos, por exemplo, mostra a batalha entre os Jovens Vingadores e a Gangue da Demolição em Asgard. E é isso, galera, esse é o Cerco de Asgard aí, né, uma das grandes sagas dos quadrinhos aí da Marvel, uma saga de 2010. Já tinha rolado alguns pedidos aí pra gente fazer essa saga, né? Então, atendendo aos pedidos, a gente trouxe, lógico que a gente sempre quis fazer, mas agora a gente conseguiu, né, colocar na agenda depois de um tempo aí tentando. E vocês já sabem, né, toda primeira quinta-feira do mês às 11 horas da manhã, uma história nova aqui nesse mesmo modelo no nosso quadro Explico Quadrinhos. E no próximo episódio, já deixem anotado na agenda de vocês, dia 1º de dezembro de 2022 às 11 horas da manhã, vamos contar pra vocês aqui a saga da Aniquilação, uma das melhores sagas cósmicas da Marvel de todos os tempos, que juntou personagens do núcleo espacial da Marvel de todos os cantos do universo em um crossover épico. A história mostra personagens como Thanos, Drax, Aniquilador, Galactus, Peter Quill, Nova e a Tropa Nova, Super Skrull, Gamora, Ronan o Acusador e muito mais. Nós vamos fazer essa saga aí no dia 1º de dezembro em homenagem ao especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. E na saga da Aniquilação tem até o Thanos sequestrando Galactus, é uma saga imperdível, então anotem na agenda, 1º de dezembro de 2022 às 11 horas da manhã, Aniquilação aqui no canal. Se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveito e deixo minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada, nenhum Explico Quadrinhos nosso. Nós temos uma playlist dos Explico Quadrinhos que a gente vai soltando em ordem cronológica dos acontecimentos dos quadrinhos da Marvel, então dá pra pegar e maratonar aí o Explico Quadrinhos e ver mais ou menos como vai acontecendo as coisas nos quadrinhos em ordem. Todo mês sai um capítulo novo aí do nosso quadro Explico Quadrinhos e também tem sempre aqui as nossas análises de trailer, reacts, comentários sobre filmes e séries da Marvel, especiais também. Aqui é tudo sobre Marvel, então se você gosta de Marvel, não esquece de se inscrever no canal. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima!